Nós vamos receber com aplausos o doutor Nazário Nicolau. Vamos aplausos de todos vocês. Gente, boa noite. Tudo bem? Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês aqui, em nome da associação, e cumprimentando a presidente da associação, Vera, estendo os cumprimentos a todos os nossos associados, os colegas também não associados que eventualmente se encontram aqui. Não posso deixar de registrar o agradecimento à presença do presidente da Previmoc. Não é o primeiro evento que ele vem nos brindar com sua presença a convite da associação. Ele demonstra aqui, inclusive, a credibilidade da associação e o diálogo que a gente tem com as instituições, né? Representante do Executivo também, que se encontra aqui, e inclusive do Legislativo também se encontra, a doutora está aqui também, representando o Legislativo, a vereadora, que demonstra, de fato, a responsabilidade e a credibilidade da associação. E, representando os senhores, conseguem efetivamente dialogar em busca de uma defesa dos direitos dos senhores. Esse ponto é de extrema relevância. Eu sempre faço muita questão de conversar disso nos locais que eu vou, porque a representatividade social vem sendo muito execrada dentro do país ao dizer que a ausência disso é a economia financeira que se faz com uma pequena contribuição. A associação vai mudar a minha vida, porque aqueles 20 reais, 30 reais que eventualmente sobram no meu bolso, às vezes faz alguma diferença financeira. Contudo, quando a gente fortalece o movimento social, a gente, na verdade, está pensando em longo prazo, porque aquela defesa social necessita de ciamento para ter um jurídico, para ter uma estrutura que agora tem, e tudo isso precisa de dinheiro e participação não só financeira como pessoal. E também não basta aos senhores participar mediante contribuição e não ir em eventos, em manifestações, que são convocadas pelas associações, né, para questionar e pressionar o governo quando há, de fato, perspectivas de perdas de direitos. E eu faço muita questão também de falar da grande participação da associação, falar da minha participação efetiva, mas primeiro não foi só eu, o doutor João está aqui, dentre outros colegas que participaram, e também, principalmente, a diretoria. É muito mais importante do que a parte técnica, que, claro, municia a associação para discutir esses temas com o legislativo ou executivo. Mais importante é a representatividade. Porque não basta eu ter um parecer técnico que sustente aquilo se eu não tenho representatividade na negociação e discussão com o governo. É por isso, quando ela disse que foi muito importante a minha participação, eu discordo veementemente para dizer que, na verdade, a importância é maior do que da associação. Buscar esse diálogo e ter essas portas abertas para que, por meio de uma reflexão maior dos representantes do Legislativo e do Executivo, buscasse uma maior razoabilidade quanto à mudança previdenciária. E toda essa movimentação, a Associação dos Procuradores também, né, que em parceria com ele, com a associação nossa, que também auxiliou nesses trabalhos, todo esse esforço foi muito importante, porque quem de fato acessou o texto legislativo que foi aprovado percebeu que, para os senhores que já se encontravam vinculados no regime previdenciário, a proteção foi plena. Nós não tivemos perdas de direitos, nem mesmo para os pensionistas, ou aqui se tiverem colegas ativos, a aposentadoria por invalidez. Que, se vocês buscarem qualquer paradigma que se discutiu previdência país afora, em que houveram mudanças previdenciárias, esses dois pontos em especial, aposentadoria por invalidez e pensão por morte, todos eles foram modificados, uns melhores, outros piores, em todas as legislações enfrentadas. E aqui não. Aqui houve uma viabilidade de proteção dos senhores que já se encontram, alguns aposentados, alguns pensionistas, né, já preocupados, eventualmente, das pessoas que dependem da gente no futuro, ou mesmo os ativos, né, que aí estão preocupados com
respectivas de invalidez, ou mesmo do direito em si de aposentar no futuro próximo ou de médio prazo. E é nessa linha que a gente vai perceber que, na minha concepção, foi a melhor reforma do país. E eu venho participando sobre isso em vários locais, tive uma presença razoável na reforma do Estado, na Federal, a Kelly me chamou para discutir a época lá no Senado, mesmo o Paulo Paim, enfim, estive lá presente discutindo essas questões em audiências públicas e também no Estado de Minas Gerais, no mesmo sentido, a convite dos deputados, discutindo a reforma da Previdência do Estado de Minas Gerais. E por isso eu falo com muita tranquilidade que o que foi aprovado aqui não tem parâmetro nacional. Por isso a gente agradece sempre a participação da associação, que foi um dos elementos que trabalharam isso, e alguns vereadores também que foram efetivamente presentes e participantes nessas questões. E claro, também, nós não podemos dizer que o Poder Executivo e a Previmov também não participaram, né? Que há, e aqui a gente tem que agradecer. Eu nem sei que é partido, não sei partido, não pergunto essas coisas exatamente, mas a gente não tem esse tipo de problema quando a gente conversa sobre isso. Porque o nosso Executivo e a Previmov também viram a necessidade de uma profissão de senhores, que é, na verdade, a longa anos do nosso ente federativo. Sem os servidores públicos, por hora, nós não temos nenhuma perspectiva da execuividade e da entrega do trabalho necessário para os cidadãos. E a gente vai começar a conversar efetivamente sobre isso. Antes, aliás, de a gente falar sobre a reforma da Previdência, que é o nosso tema aqui, eu preciso tocar em dois pontos importantes sobre a participação do jurídico dentro da associação. Nós tivemos êxito em duas ações importantes. Primeiro, um julgado da semana passada sobre o CISP. Não sei se os senhores têm consciência disso. Houve um corte mediante suposto parecer do Tribunal de Contas determinando esse decote, e essas questões estão sendo judicializadas. Nós já temos dois julgados favoráveis determinando a reimplementação do CESP para os nossos associados. E quem não está sabendo disso e teve decote, procurar a associação para verificar isso. É sobre o professor aposentado, especificamente. Nós identificamos que, em alguns casos, o município está pagando valor significativamente menor do que deveria pagar para o professor. E a diferença é de 30%, 40%, às vezes até mais. Então, muito cuidado, para quem já está aposentado aí, nossos professores, procure assessoria técnica para avaliar. Não estou dizendo que são todos que têm esse direito, não, tá? Nós identificamos em alguns casos que nós estamos buscando, então, aferir, caso a caso, se há ou não há direito. E já temos precedente judicial nesse sentido, tá bom? Dito tudo isso, vamos falar sobre o tema em si. A gente consegue desligar só a luz da frente para o pessoal ler? Não? Só, mas vocês têm que prometer que não vão dormir, né, gente? Mas vamos em frente, enquanto a gente tenta melhorar aqui o texto para vocês terem acesso, até porque é muito mais para os senhores acompanharem do que propriamente para mim. Nós estamos trabalhando aqui, então, com três marcos muito importantes sobre os servidores públicos. E aqui eu fiz questão de trazer isso, porque nós temos servidores ativos, inativos e aposentados com regras diferentes. Melhorou? Obrigado, viu? E dentro desses fatores nós temos três marcos temporais importantes, dos quais nós vamos trabalhar aqui efetivamente, que é o ano de 2003 como decote de direitos e o ano de 2023. São três marcos, o de 98 eu não falei especificamente, nós vamos tratar quando for a regra em si disso. E por que isso é importante? Porque houveram nessas regras grandes mudanças. Em 1998, até aquele momento, então, não havia, por exemplo, idade mínima para o servidor aposentar, e a regra garantia, no mínimo, a última remuneração. Né? E isso foi mudado naquele momento, implementando então para o servidor público uma idade mínima obrigatória. E, em razão disso, houveram regras de transição para proteger esses direitos, e elas
aliás, estão vigentes aqui no município por força das alterações legislativas até hoje, nessas regras de transição. O marco de 2003 é importante, talvez mais do que o de 98, porque ele muda a forma de cálculo do benefício dos senhores. Aqui vai ter pessoas aposentadas com regras de paridade e integralidade, pessoas que estão aposentadas por média aritmética, ou mesmo pensões vinculadas, a depender da época, a regras distintas. Então, esse ano de 2013 estabelece esse critério de mudança muito grande em relação ao benefício propriamente dito. Pode passar. E basicamente é exatamente o que está na tela ali, que quem tem direito a aposentar até o ano a 31 de dezembro de 2003, e claro, preencher todos os requisitos legais, ainda vai ter, mesmo que extinto o regramento, o direito à paridade e integralidade. Paridade é o direito do reajuste com o servidor ativo, né? E a integralidade é o direito da base de cálculo com a última remuneração. Eu faço muita questão para a base de cálculo, porque tem a aposentadoria proporcional e a aposentadoria integral, que é diferente de integralidade. A integralidade só garante a última remuneração como base, a depender do tipo de aposentadoria que você tem. Você vai ter 100% da última remuneração ou proporcional, especialmente quando a gente for falar de invalidez, nós vamos ver basicamente isso. Pode passar. Esse é o nosso marco municipal e aqui sim é o ponto mais relevante de toda a nossa conversa. E que nós vamos perceber que por meio da emenda à lei orgânica, número 49, de 21 de novembro de 2023, e a lei complementar 117, eles estabeleceram para os senhores um marco temporal do mês de 5 de setembro de 2023. Né? Por que 5 de setembro? Porque foi a data da propositura do projeto. E aí eles mantiveram essa data lá na frente, quando a publicação, para fins de marco temporal de mudança do regulamento. Ou seja, o que ficou decidido lá no texto, e ficou muito bem escrito ao final, em um ponto relevante. Ele estabelece expressamente a manutenção, então, das regras que nós vamos ver aqui, para os aposentados e para as regras de aposentadoria e de pensão. Então, ficou expresso que, ainda que se haja mudança drástica no regulamento de pensão por morte, para essas pessoas que ingressaram até 5 de setembro, aí tem o ATL, nós temos uma discussão de data, mas até 5 de setembro de 2023, vai ter direito às regras anteriormente vigentes. E para os novos servidores, eles vão aplicar uma regra assemelhada à federal. Na verdade, no momento, ela é idêntica à regra da emenda constitucional 103 de 2019. Por que eu falei assemelhada? Porque se eventualmente houver mudança na emenda constitucional 103, ela não aplica automaticamente para cá. A gente mantém a regra atual da emenda constitucional 103, ok? Porque ela é uma regra transitória e que está sujeita a uma mudança por meio de lei complementar, só para explicar tecnicamente um ponto relevante, mas é a regra de hoje federal que aplica para os novos servidores. Acho que ainda não tiveram posse de novos servidores, ainda não, né? O turma está dizendo que ainda não, ou seja, nós vamos perceber, e faço muita questão de mostrar o regulamento atual dos senhores, e vamos tratar com muita tranquilidade. São duas regras básicas que aplicam para todos os servidores. A aposentadoria, aliás, é uma curiosidade, tem servidor ativo. Ativo temos. Então, ótimo. Então é bem importante falar sobre esse ponto. Senão a gente vai focar em pensão. Como nós temos os colegas ativos, vamos falar sobre isso. Então nós temos duas regras gerais para essas pessoas. Nós temos a aposentadoria por idade e a aposentadoria por idade e tempo de contribuição. Por que eu falo sobre duas regras diferentes? Porque aonde teve reforma isso acabou. Não tem mais essa regra. E aqui, no município, nós vamos trabalhar, deixa eu só ver qual está na tela, a de idade, que vai exigir do homem 65 anos de idade e 60 para a mulher. Vocês já percebem que ela já é melhor do que a federal, que ele teria 62 anos de idade para a mulher, como uma regra de aposentadoria, entre aspas, proporcional. E ela permite que a pessoa com 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo que ela vá se aposentar, tenha direito à aposentadoria. Ah, mas isso é muito ruim, porque vai ser proporcional
Senhores, lá no estado de Minas Gerais, pós-reforma, eu tive situações de pessoas que me procuraram que ficaram sem direito a aposentar, porque elas entraram mais tarde no serviço público. E a compulsória não vai permitir que ela atinja os 25 anos de tempo mínimo que exige. Então ela vai ter que aposentar com a proporcional da compulsória e faltava, pasmem, para ela aposentar na regra, salvo o melhor juízo, 2 anos. Ela aposentaria com 2 anos e ela vai ficar com 9 para aposentar na compulsória. A situação significativamente complicada. Não é um caso que aconteceu, isso são vários, por falta de observância dessa regra específica. Para a maioria das pessoas ela não tem que dar relevância, mas para um pequeno nicho de cidadãos é essa regra aqui que permite elas ter direito à aposentadoria. Por que ela não é tão boa? Exatamente pela proporcionalidade que ela incide. Primeiro, ela vai calcular uma regra de média aritmética, porque ela não é uma regra de transição, ela é uma regra geral. E as duas regras gerais que nós vamos conversar hoje aqui, elas não aplicam a última remuneração. Elas vão exigir aquele cálculo da média aritmética. Qual média aritmética? A atual do INSS? Não. A anterior, qual seja a média de 80% das maiores remunerações da vida toda da pessoa depois de julho de 94. Né? Tem gente que acha que é 80%, não é assim. Eu vou, por exemplo, eu pego 100 contribuições, vamos dizer que a pessoa tenha, eu vou descartar as 20 menores e aí sim eu faço a média aritmética. A pessoa vai ter direito ao 100% do cálculo e não ao 80%. A forma de cálculo que vai utilizar 80% da base contributiva, os salários de contribuição, melhor dizendo. E é assim que a gente vai chegar no cálculo. Apurei o cálculo, nessa regrinha nossa aqui, não garante o direito a 100% daquele cálculo. Eu vou aplicar uma proporção. E como funciona essa proporção? Ela vai pagar para a mulher a cada ano 1,30 avos e para o homem a cada ano 1,35 avos. Administrativamente a regra é essa. Judicialmente, para o professor especificamente, você altera esse regramento. Para a mulher 1,25 avos, para o homem 1,30 avos. Então, se eventualmente tiver algum colega de vocês aposentado como professor proporcional, a aposentadoria está errada, procura o jurídico e tem ação própria para isso. Tá? Um detalhe que é importante, inclusive, quem aposentou por invalidez proporcional em essa discussão específica dos professores. É o que eu acabei de explicar, faltando só a última linha ali, qual seja a forma de reajuste do benefício previdenciário. Então, depois que eu fixo o benefício, como que vai apurar o reajuste dessas pessoas? Isso gera muita dúvida nos nossos colegas, principalmente quando tem um reajuste do servidor ativo alto. Esse ano eu estava conversando com a Brechó e com a Jo, elas me falaram que teve um reajuste de 10% do servidor ativo com retroativo a janeiro e que para os aposentados que são aposentados pela média, eles não têm direito. Para os pensionistas que são aposentados pela média, que recebem pensão, sem ser pelo artigo 3º da Emenda Constitucional 47, depois eu explico. Fora esse caso, todos os demais pensionistas também não aplicam esse reajuste. Como que faz então esse reajuste? É na forma da lei, que determina basicamente a recomposição financeira do benefício da pessoa. Como se dá isso então? Por meio de um índice inflacionário que vai recompor. E atualmente se usam em geral o INPC. Por que eu estou dizendo em geral? Porque cada regime próprio trabalha com a regra que quiser. Por exemplo, lá em Cuiabá, tive dando aula lá essa semana, em Cuiabá é o IPCA. É um outro índice inflacionário que aplica. Mas aqui é o INPC, atualmente, que vem sendo aplicado, e geralmente se aplica o INPC. Por quê? Porque é o índice que o INSS usa. Então, em geral, eles pegam o índice inflacionário incidindo lá e aplicam aqui. Esse ano foi desfavorável? Foi, porque foi 3,48, algo nesse sentido, o reajuste do INSS, e aqui foi 10. Mas, em geral, o índice de reajuste do INSS ele é superior ao reajuste das categorias. Se você pegar os últimos 10 anos de reajuste das categorias aí, e for percentual, eu lhe garanto que a maioria delas vai dar menor que o INSS. Porque tem ano, por exemplo, que o INSS deu 11,28. Então, isso a gente tem que ver o lado bom e o lado ruim.
Por que é pior um pouquinho essa regra? Porque é médio. Eu não protegi minha última remuneração como a turma que tem integridade e qualidade. Aqui você tem um prejuízo efetivo. Tranquilo? Aposentadoria por idade tem contribuição. Essa sim é a regra mais conhecida e utilizada para vocês, né? Porque ela vai exigir uma idade um pouquinho menor do homem e da mulher. 60 anos de idade para o homem, 55 para a mulher. Regra, professor tem um redutor lá do artigo 40 para 5 da Constituição que reduz 5 anos, né? Então, para o professor homem, 55, e para a professora mulher, 50 anos. 25 anos de tempo de contribuição para a professora, 30 anos para o professor, de efetivo exercício do magistério. Claro, é que eu não vou ficar lembrando qual foi o critério disso, senão a gente não tem o que a gente precisa falar. E para os demais trabalhadores, 30 anos de tempo de contribuição para a mulher, 35 anos de tempo de contribuição para o homem para fins de aposentadoria. Claro, 10 de serviço público, 5 no cargo, todas as regras vão exigir 10 de serviço público, 5 no cargo, tá? Só para esclarecer esse ponto relevante. E aqui, sim, que vai garantir 100% do valor apurado. Por quê? Porque ele vai exigir esse tempo maior para se aposentar. Então, apurei a média, o valor apurado se paga 100%, e o reajuste é com isso, inflacionado e dissociado da carreira. Tranquilo? Aposentadoria, eu já falei para começar. Aposentadoria do professor, eu aproveitei para falar junto, tá? Então nós vamos lá, dá tempo de falar sobre tudo. Aposentadoria especial. Aposentadoria especial aqui continua sendo a regra que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, né? Porque não tinha regulamentado, não tem até hoje um regulamento decente sobre o assunto. E a gente aplica então a súmula vinculante número 33 do Supremo para fins de reconhecimento do direito do tempo especial, né? Que eu estou chamando de tempo especial em geral, são as categorias que exercem atividades que expõem a risco à saúde ou à integridade física. Turma da saúde, endemias, nós temos os ACS, nós temos algumas categorias específicas da Constituição Federal agora, né? De acordo com cada atividade, tem um regramento próprio para aferir se há ou não a exposição à insalubridade. Eu caracterizo esse direito. E nesse sentido, a partir da caracterização, eu afasto idade, ou seja, a turma da aposentadoria especial não se exige idade, até hoje aqui no município, todas que fizeram reforma têm idade implementada, tá? Claro, os novos servidores vai ter a idade de 60 anos, nós vamos ver isso. E até impede na prática de usar a aposentadoria especial, né? Mas aqui não. Para vocês que já ingressaram no serviço público, vocês vão ter direito a não ter a incidência da idade mínima. Olha que bacana. E vai se exigir 25 anos de exposição por hora a esses agentes. Agora, um outro ponto relevante é o seguinte: eu não tenho os 25 anos de exposição ao agente. Eu tenho um tratamento diferenciado de tempo? Tenho, porque o Supremo definiu que tem. Inclusive, tive a oportunidade de fazer a sustentação oral no Supremo sobre esse tema, e lá foi definido que a hipótese de conversão do tempo especial em comum até 12 de 11 de 2019. Então, tudo que vocês trabalharam para trás, que é tempo especial, vai aumentar para a mulher 20%, para o homem 40% do tempo, para fins de aposentadoria normal. Tranquilo? Sobre a forma de cálculo, a que eu trouxe para os senhores é a forma do entendimento administrativo, para que não gere expectativas aos senhores, né? Administrativamente, a regra é média com 100%. Para o servidor que entrou antes de 2003, tem uma discussão judicial se ela garante integralidade e paridade, tá? Mas administrativamente, nenhum ente federativo do Brasil concede aposentadoria especial sem ser dessa forma, tá bom? Quem tem integralidade e paridade tem que saber do risco da possibilidade de perda da integralidade e paridade se aposentar especial. Então, cuidado. Inclusive, o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais não tem entendimento passivo. Tem quem julga favorável e quem julga desfavorável. Então, minha recomendação especificamente sobre isso, eu normalmente converto o tempo e aposento normal os meus trabalhadores da saúde, exatamente para não colocar ninguém em risco. Essa é a primeira regra de transição importante. Nós vamos tratar só de duas e ir para a invalidez para dar tempo, né, gente? Senão a gente não vai dar conta. Esse tema aqui, especificamente, é para aqueles servidores que ingressaram no serviço público antes de 31 de dezembro de 2003.
Porque então é a turma mais antiga, ele já tem quase 20 anos, aliás, quase não, é 21 anos de casa, e se assim ele tiver feito, ele vai fazer 200 da regra. Tem que ser tudo serviço público da carreira do Montes Claros? Não. Se eu sou servidor de cargo em provimento efetivo de outro ente federativo antes, prestei concurso público, e aí eu vou usar o entendimento administrativo, tá? Sem interrupção, e ingressei aqui em Montes Claros, legal, eu mantenho esse direito. Ah, eu tive interrupção. Isso aí eu tenho que discutir na justiça, tá? É uma outra questão que nós não vamos entrar aqui não. Mas quem tomou esse cuidado de não ter interrupção, administrativamente a PEDMOC vai reconhecer o direito, então, de aposentadoria por integralidade e qualidade, né? Última remuneração, por reajuste com a carreira, tudo bonitinho, desde que você preencha todos esses requisitos legais ali. 60 anos de idade, homem, 55 mulher, 35 de contribuição, homem, 30 mulher, 20 anos de serviço público, 10 de carreira e 5 no cargo. É o que está escrito ali. Com uma ressalva para o professor que ele também, nessa regra específica, ele pode reduzir idade com o tempo. Então, para ele especificamente, vai exigir os mesmos 20 anos de serviço público que o senhor, mas ele vai, a mulher 25 e o homem 30 de atividade de docente, para ter o mesmo direito de integralidade e qualidade, tudo bacana. Tranquilo? Pode passar com o mesmo pequeno. O artigo 3º da 47, que é a última das regras de transição que nós vamos tratar aqui. Ela é para a turma mais antiga ainda, né? A turma que é de 1998, em geral, tem que ter ingressado então em cargo de provimento efetivo. Eu sempre vou usar a regra administrativa, tá? Nesse nosso bate-papo aqui, não vou ficar falando de exceção não. Então, tem que ter ingressado em cargo de provimento efetivo até 16 de dezembro de 1998. Então, é uma turma que já tem uma boa carreira no serviço público e ainda vai ter direito, então, a essa regra. Por que ela é interessante? Porque ela permite que aquele servidor que começou muito novo a trabalhar possa aposentar com uma idade menor do que é exigida. Ali vocês vão ver que está ali 60 anos de idade homem e 55 mulher, mas é possível para o cidadão que começou a trabalhar muito mais cedo aposentar com uma idade menor do que essa. Como que ele faz isso? Ele tem que ter os 35 anos, homem e 30 mulher, e a cada ano que ele trabalhar mais do que esses 35, ele reduz um ano, então, na idade mínima exigida para o homem, mulher 30 anos, né, trabalhou um ano a mais, vai poder reduzir esse tempo. Vocês vão perceber que ele vai exigir 25 anos de tempo de serviço público, que é a exigência maior, né, em relação ao outro, mas por óbvio que entrou até 1998, hoje esse requisito é bem tranquilo, né, de ter os 25 anos, porque ele tem que ter, né, hoje não tem mais jeito, ele não tem 25 anos de tempo de serviço público, né, para ele fazer uso esse direito, ele pode não ter os 15 na carreira, mas em geral ele tem também, tá? Ele vai ter direito à última remuneração, né, e reajuste com a categoria. Por que essa aposentadoria tem uma peculiaridade mais importante do que a anterior? Porque a pensão por morte gerada da aposentadoria do artigo 3º da Emenda Constitucional 47 é a única que se concede o direito à paridade. Então eu fixo o benefício da pensão e ela vai ter correção com a carreira. É o único caso que vai ter isso. Então, se você é um servidor antigo e fica assim, tanto faz o artigo 6º ao artigo 3º, que ambas vão me dar integralidade e paridade? Não, porque para a proteção do seu dependente, essa aposentadoria ela é significativamente mais relevante. O Supremo já entendeu que ela tem direito a esse reajuste com a categoria, e aí é bem interessante que quem puder optar, que opte por essa. Quem é já aposentado por essa regra vai saber que o seu dependente lá, ele tem uma proteção um pouquinho mais interessante do que os demais. Tranquilo? Aposentadoria por invalidez. E aí, esses dois aí, aposentadoria por invalidez e a pensão, eu trouxe a diferença da regra para vocês verem com números, vocês perceberem o tamanho da relevância de ter mantido a regra anterior. E muita gente esquece que essa regra é talvez mais importante do que a própria aposentadoria. Porque uma coisa é quando eu chego lá no final, já com uma perspectiva de aposentadoria, eu vou ter lá 60, 65, até mais,
eu já constituí meu patrimônio. Com 65 anos de idade, 60 anos de idade, eu quero simplesmente manter financeiramente para que eu garanta uma sobrevida com mais dignidade. Aqui não. Aqui é um acidente que aconteceu no meio do caminho, ao qual vai gerar um benefício menor do que o que eu recebo na ativa para gastar com a minha saúde e ainda sustentar minha família. Por isso que, para mim, mais relevante quando eu discuto previdência é invalidez e pensão, porque são as duas situações que são decorrentes de circunstâncias fortuitas e você não tem um controle de planejamento nenhum em relação a isso. Então, às vezes, você sofre um acidente e você não tinha fundo de reserva nenhum. Você não teve tempo de ter um planejamento financeiro. E muita gente fica numa situação degradante. A gente precisar, inclusive, da ajuda da família para viabilizar. Tem um caso de gente que ganha bem. Por exemplo, lá no município de Belo Horizonte, teve um colega nosso, procurador, mais antigo assim, tem uns 6 anos disso, ele teve uma doença chamada ELA. É o físico lá dos Estados Unidos que morreu tem pouco tempo, né? E ele ficou naquela situação, em dado momento. O benefício dele caiu 45% aproximadamente, e ele precisava de assistência 24 horas. Quem tem alguém na família que tem assistência 24 horas sabe o custo que é isso. Né? Então, praticamente, o benefício dele era para pagar para ele continuar vivo. E a família tinha um nível de qualidade de vida que caiu para cá, porque tinha filho, uma situação muito grave. Um caso excepcional não, teve um outro colega nosso, procurador de Estado, estava viajando nos Estados Unidos, escorregou, bateu a cabeça e ficou em estado vegetativo. Ele está vivo lá, em estado vegetativo, ganhava 40 mil reais, hoje ganha de invalidez 9, com necessidade de assistência 24 horas, que não paga quase 9 mil reais. Se for com o pessoal da saúde, não dá. Então, é muito grave essa situação. Então, como funciona, então, a aposentadoria por invalidez dos senhores? A regra trabalha da seguinte forma. Eu pago a aposentadoria por invalidez proporcional, né? Um 30 a um 35 avos. Uma regra muito dura, mas uma regra. É exatamente o que está ali. Qual é a exceção que se paga em invalidez integral? E isso é importante, porque a reforma da Previdência, junto aos entes federativos, praticamente acabou com esse regramento de exceção, que ficou só em uma hipótese: doença do trabalho ou acidente do trabalho. Então, se você está de férias, teve um acidente, se deu mal. Se o mesmo acidente aconteceu quando você estava deslocando para o trabalho, lá paga esse benefício. Aqui tem essa regra? Tem. Mas ele tem a segunda regra, que para mim talvez seja a mais importante, que é de doença grave. Lá no rol do artigo 186, parágrafo 1º da Lei Federal 812, que, claro, remete à aplicação desse dispositivo que eu acabei de falar, e lá tem um rol de doenças muito maior. Lá tem HIV, tem cegueira, Alzheimer, enfim, cardiopatia grave, nefropatia grave, tem várias, né? É um rol grande que permite as pessoas tentarem caracterizar isso, especialmente as doenças cognitivas, porque ela tem o que a gente chama de alienação mental. E a alienação mental é um conceito genérico psiquiátrico, né? Isso não é uma doença propriamente dita. Ela tem que ser conceituada dentro das doenças as quais são decorrentes da psiquiatria. Por exemplo, uma pessoa que tem bipolaridade pode ter alienação mental. Uma pessoa que tem depressão pode ter alienação mental. Tudo depende do nível que aquela doença vem atingindo aquela pessoa para fins previdenciários. E claro, quem vai testar isso é o médico, né? Para definir se aquilo caracteriza ou não a alienação mental, caracterizando entre as exceções, não caracterizando entre a regra da proporcionalidade. E essa regra não existe mais lá em âmbito federal, inclusive para os servidores velhos, tá? Isso acabou. Não tem regra de transição para isso lá. Aqui tem. Aqui todos vocês, não é nem regra de transição. Todo mundo que entrou antes de setembro está tranquilo. Continua aplicando essa regra que eu acabei de falar. Pode passar. Não é a pensão. Eu volto só para explicar a pensão. Pensão por morte suas. Estavam todo mundo preocupado certamente com aquela regra que a gente bateu no papo antes, né? Lá na Câmara. E naquela regra que estabelecer a pensão por morte
uma cota de família e uma cota individual, ou seja, eu garantia 50% mais 10%. Do cálculo que já reduzia aproximadamente mais 30%. Na prática, o benefício fixado entre 30% e 40%, ao invés dos valores efetivamente devem ser protegidos. Aqui não, aqui é diferente. Como funciona? Se eu sou aposentado, a minha base é a aposentadoria. Se eu sou ativo, que era o maior problema, minha base é a minha remuneração, para fixar a pensão. E continua assim. É uma questão, assim, para mim, o maior ganho dele é aqui. De tudo que a gente conseguiu manter aqui, para mim, é o mais relevante. E vocês vão ver. Pode passar. Aqui, isso tudo, gente. Pode passar, por favor. Isso é para a turma nova, como não tem ninguém novo ainda, nós não vamos falar, vamos ganhar tempo. Pode passar. Pode passar. Aí. Não, mas está pequenininho, será que está dando para vocês enxergarem? Eu sou sério, por isso que eu estou perguntando, eu não sou de óculos, eu tenho que chegar aqui pertinho para ler. Tá? Essa regra aqui, especificamente, é uma regra de pensão por morte. Eu fiz um comparativo de benefícios da regra que é para os novos servidores para a regra atual que vocês ainda têm direito. E olha só a situação aqui, eu peguei um benefício de R$10.000 para apurar uma pensão por morte. O servidor aqui ganha R$10.000, tem uma renda legal, né? Deus quiser, vai pegar, todo mundo vai ganhar mais de 10 mil. Mas vamos dizer assim, ainda que seja menos do que o teto do INSS é 7.786, eu protejo 100% do valor. Então, o seu pensionista está bacana, eu ganho menos do que 10 mil, eu ganho 7 mil. A minha pensão vai ser 7 mil. Para cima dos 7.786 é que eu tenho um redutor. Então, para a maioria da categoria aqui de Montes Claros, eu estou protegendo a pensão de maneira significativa. Porque olha que interessante. As duas bases, 10 mil para fazer esse cálculo. O benefício fixado de pensão na regra nova, se for para 3 dependentes, vai ser 2.600 por dependente, no outro 3.100. Ok, não está tão longe. Entendeu o tamanho da diferença financeira que nós estamos falando aqui? É muito interessante a proteção. E, em geral, nós vamos proteger 100%. Bacana. Ficou excelente. A invalidez é a mesma coisa. Passa para mim, aqui a alíquota, sobre isso. E o abono, a linha de invalidez eu acho que eu não coloquei, que era a verdinha. Mas a invalidez ainda é pior. Tá? Porque a regra da invalidez nova, ela apura aquela média nova e vai pagar 60% do cálculo apurado, mais 2% por ano, acima de 20 anos de tempo de contribuição. O grande problema é que, em geral, a pessoa que tem invalidez está ali no meio do caminho. Ela não tem nem 20 anos, muitas vezes. Então, ela tem direito a 60%. Enquanto que, na nossa regra, eu vou proteger 100% do valor apurado. Nas exceções, e a proporcionalidade tende a ser melhor na regra velha. Tributação nossa a 14% é o mínimo possível, tá? Constitucionalmente falando, 14% é a menor alíquota possível. Mas é a progressividade, que se fosse aplicar para aqui, ia acabar dando uma tributação menor. O entendimento hoje do Ministério da Previdência é que, para eu aplicar a progressividade, a soma das alíquotas progressivas tem que atingir os 14%, minimamente. Se a soma delas, e aqui não vai atingir, a soma delas não atingir 14%, eu não posso implementar a progressividade e, por isso, os 14%. A alíquota menor possível, o abono de permanência para a turma que já pode aposentar aí e que continua trabalhando, que vai ter direito à devolução, então, de 100% do benefício do abono de permanência aqui. Outras legislações permitem que seja menor que isso. Tem lugar que zerou, não está pagando o abono de permanência. Exemplo, Cuiabá. Cuiabá cortou o pagamento do abono. Eu fiquei em choque quando falaram isso. Lá no Rio de Janeiro, não na capital, tem município do estado do Rio de Janeiro que não está pagando abono de permanência. Aí o pessoal me ligou e falei, é inconstitucional, porque não pagar eles não podem, porque a legislação permite fixar valores menores. Eu posso pagar R$1, é imoral? Para mim é inconstitucional, por outros fatores, mas legislar, observou a legislação normal, tem o princípio da legalidade que a legislação permite que isso fique sem qualquer valor, porque, por exemplo, insalubridade tem município que paga R$50, e tem tribunal aí que está mantendo, falando que R$50 pode, Então, é um enfrentamento que eventualmente teríamos e aqui, por sorte, ainda mantido
esses pagamentos de maneira significativa. E por isso, estamos encerrando nossa fala, deu para perceber que a maior proteção possível que é ofertada aos senhores foi o que foi aprovado aqui na municipalidade. Não era viável tecnicamente, se o nome for reforma, né, ser melhor para o servidor que já se encontrava vinculado aqui no estado, no município de Montes Claros, do que o que foi aprovado. Para ser melhor que isso, eu não podia chamar de reforma, eu tinha que chamar de melhoria previdenciária na nossa legislação. Tranquilo? Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho para vocês aqui com as obras. A partir do momento, antes, todo mundo desse empregado do município, ele contribuía para o INSS. Foi a partir de 2003, primeira pergunta, que veio toda a mudança, né? Não é isso? É constitucional. Constitucional. Foram criados, houve o direito de se criar as previdências municipais, não é isso? Não, na verdade, é porque cada município criou seu regime próprio em momentos distintos. Distinto, mas não era uma obrigação X. Mas, vou dizer, Montes Claros. Eu não tenho a data correta, não, mas eu já tive um caso de Montes Claros que às vezes deixa até assim, revolta. Veja bem por quê. A pessoa trabalhou mais de 10 anos, por exemplo, contribuindo para o INSS. Ele aposentou, ele já tinha o tempo necessário para aposentar só pelo município. Enquanto isso, foi dada entrada na Justiça Federal para que eles reconhecessem que o município daqui, na época, contribuía para o INSS. Então, esse tempo do INSS deveria ser contado em comum com o daqui. Mas a pessoa foi aposentar e lá chegando, eles deram para ele um termo para ele assinar uma declaração dizendo que ele abria mão da somatória para esse cálculo que você fez do INSS com o município. Ele ficou lesado. Depois que ele aposentou, ele arrependeu. Porque ele assinou lá, eu estou precisando de mas você só tem que renunciar à contribuição municipal. Eu entendi. E vou tentar resumir o que ela falou para vocês. O que acontece? Uma pessoa que tinha 2 vínculos. Ela tinha um vínculo com o município, contribuindo aqui no primeiro momento para o INSS e um vínculo privado, não é isso? É que essa informação aqui é mais relevante para essas conversas. O que acontece? Quando você contribui para o INSS, independentemente do número de vínculos que você tem um limite contributivo. E mais do que isso, quando há contribuição mútua, eu não consigo desmembrar legalmente falando para expedir um documento que chama certidão de termo de contribuição e levar só a parte do município para o município e a parte que ela contribui para o INSS ficar lá. Tem algumas disposições, a depender da época, e aí depende do ano, que havia então uma regra, uma orientação normativa do INSS que permitia, inclusive, quando da criação do regime próprio, a transferência automática do tempo de serviço público daquele ente para o regime próprio. Só que isso era aplicado às pessoas que se aposentaram até o ano de 2020 no município. Então, mesmo que eu tenha trabalhado antes, isso não é aplicado. Claro, o advogado tem que publicar isso, senão a Prefeitura não vai fazer, porque naquela época, que agora nem pode mais fazer isso, porque é vedado, né? Desde 2020. 3, 4 anos atrás, que mandaram essa pessoa assinar esse... Não, mas pois 3 anos atrás, a orientação normativa já tinha caído, ela já não existia. Mas então, ele provou. Para eu usar o tempo que eu precisaria expedir, por força do artigo 201, parágrafo 9 da Constituição, eu sou obrigado a expedir o que chama-se de certidão de termo de contribuição para fazer contagem recíproca. E sem esse documento, eu não consegui fazer isso. Como ele aposentou usando esse tempo, o próprio artigo 96 da 8213, ele veda expressamente a emissão de tempo já utilizado por outro período de evidência. O
que ele tinha que ter feito é expressamente comunicar ao INSS que não queria usar aquele tempo, aposentar sem aquele tempo, pedir uma certidão e trazer para cá. Era o que era possível. Depois que ele usou, aí ficou muito difícil. Antigamente existia uma indenização em relação aos entes federativos que não tinham regime próprio, as pessoas se aposentavam do INSS, uma complementação de renda. Uma ação que hoje ela já caiu em uso, algumas poucas pessoas ganharam ela. Mas aí qualquer coisa que a gente conversa de particular, eu fico à disposição, tá bom? Tem uma pergunta aqui, que no caso de 2 aposentados pelo Previmoc, como fica a pensão na falta de um? Entendi. A pessoa está falando de acumulação com a aposentadoria e pensão. Isso ainda é um problema, mesmo com a nossa reforma, porque vai aplicar um dispositivo da Emenda Constitucional 103 de 2019 em auto-aplicabilidade. E esse dispositivo ninguém no país conseguiu fugir. Eu entendo que ele é inconstitucional, é uma outra conversa, mas nós temos que falar da aplicação dele. É o dispositivo que determina a proporcionalização do menor benefício. Ele é o artigo 24 da Emenda Constitucional 103 de 2019. Ou seja, se eu acumulo aposentadoria com pensão, eu sou obrigado a aplicar esse dispositivo. É um absurdo, mas é assim que funciona. E ele funciona da seguinte forma. Ele mantém o pagamento do maior benefício integralmente e o menor benefício ele aplica uma proporcionalidade, protegendo do valor apurado a 100% do valor até um salário mínimo, 60% do valor até 2 salários mínimos, 40% até 3, 20% até 4, 10% por mês. É assim que funciona. Se a pessoa tiver 2 benefícios muito altos, aí vai ter um problema. Isso é um problema que eu já enfrento com o Estado muito, porque lá a carreira típica casa muito, juiz com promotor, juiz com auditor, e aí tem pensão que está ficando no valor de R$8.000. Pode parecer alto para vocês, claro, né? Ninguém está falando isso, mas a pensão originária seria de 23 mil. Né? Então a diferença é muito grande no valor da pensão assim, nessas circunstâncias. Entendeu? Isso tem que ser enfrentado. O Supremo vai decidir se isso tem constitucionalidade ou não. Eu entendo que viola o princípio da contributividade, viola a autonomia dos entes federativos de legislar, que eles estão usurpando competência da Previmoc, né? Estou dizendo Previmoc, mas é o município de Montes Claros que rege, né? Que faz a normativa, usurpando competência do município para reduzir proteção social. O Supremo vai ter que decidir. E esse Supremo, eu não espero muita coisa em relação a isso, o Supremo vai ser muito honesto. Eu acho difícil a gente ganhar esse ponto específico. A ADI, nós temos perspectiva de êxito lá, especificamente 2 pontos para a mulher, que está empatado lá em 2-2. Mas é isso, tá? É um problema real que precisa ser discutido com o governo federal para eventualmente revogar o artigo 24, que é a forma, na minha visão, mais fácil de ser feito isso, tá bom? Aposentadoria de R$6.500. E eu tenho 13 anos de trabalho cientista que eu não usei para me aposentar na Previdência Municipal. Eu posso continuar pagando como contribuinte facultativo até completar 15 anos, então a aposentadoria com salário mínimo. Eu entendi, todo mundo entendeu o que está perguntando? Legal, ele é aposentado, nem é só para aposentado, eu vou dar uma resposta mais completa. O servidor ativo ou inativo, se ele pode contribuir facultativamente para o INSS, é isso que foi perguntado. Vedação constitucional expressa, não se pode contribuir como facultativo para o INSS. Tem gente que faz e passa e o INSS não vê? Tem. É certo? Não, é verdade. Qual que é a melhor solução? Abrir uma MEI, efetivamente exercer a atividade de MEI, né? Ou fazer a contribuição por meio de contribuinte individual, e aí eu preciso trabalhar, né? Por hora. Ainda que seja vendendo qualquer coisa para comprovar a atividade. Por quê? Se você paga em dia a contribuição individual, há uma tendência de não ter problema e ele te aposentar, tá? O grande problema é que se cair num servidor muito diligente, o extrato de previdência do INSS, ele pega lá, tem que você aposentar no regime próprio, tem que você contribuir para o regime próprio. E se ele for bem diligente, ele vai ver, olha,
ele contribuiu facultativo aqui, ou ele contribuiu individual depois da aposentadoria. Deixa eu notificar ele e solicitar o que eles chamam de complementação de documentos por meio de uma exigência, o termo lá é exigência. Vai falar assim, traz para mim os documentos que provam a nota fiscal, traz para mim as questões de efetivo exercício de atividade. Se isso acontecer, e eles indeferirem, mesmo que você for a juízo tentando implementar o benefício, se você não trabalhou... Todos parabéns à associação. Eu quero lembrar que essa associação é importantíssima para o Previmovc. Nós estamos com o projeto da projeção. E um dos aspectos da projeção é exatamente isso, a educação previdenciária. A educação previdenciária é parte do Previmovc, parte dos associados, e vocês fazem um papel fundamental nesse processo de educação previdenciária. Tá bom? Muito obrigado a vocês, obrigado a vocês. Mais tarde, para continuar. Estava entregando aqui. E gostaria de convidar todos vocês para o coffee break, viu, gente? Então, eu acabo no começo. Aurora, você está na diretoria? Não. E Paulo também fala, gente, você está na diretoria. Não, eu já te vejo. Eu gostaria de pedir os outros colegas. Na hora de trabalhar. Uma salva de palmas. Você vai colocar a palma. Eu já respondo.